Mais importante, eu acho que é você dominar o conteúdo. Fica sim essa liberdade do professor de repente estar trocando as ordens dos conteúdos, mas tem que garantir sim essa proposta curricular, esses conteúdos que já estão na proposta. É que existem vários conteúdos ali que vocês ensinam para os alunos que não estão no currículo. O assunto deste programa é conteúdo. Então olha só, imaginem vocês, estamos aqui na 8ª C, aqui eu tenho um conjunto de alunos que eu vou representar por um diagrama aqui dos alunos da 8ª C, tá certo? Uma incursão na aula de 3 professores pode ajudar a identificar momentos em que eles estão abordando tipos diferentes de conteúdo. Se eu pegar alunos lá da 8ª D, eu não vou ter um conjunto de alunos da 8ª D? Na Escola Estadual Romeu de Moraes, André é professor de matemática do 9º ano. E a matéria de hoje, o conteúdo vai ser relações entre conjuntos, que era o que estava previsto para ontem, né? Porém não deu tempo, não consegui começar a falar desse assunto. Então vai ter um momento de teoria, vai ter um momento que eu vou querer saber parte da simbologia de matemática, o que vocês conhecem com alguns símbolos que eu vou colocar aqui na lousa. Esse símbolo aqui, o que significa esse símbolo aqui, ó? Interseção vai ser outro, tá? Interseção vai ser outro. Esse aqui alguém tem conhecimento? Não? O conteúdo, seguindo a proposta curricular do Estado, a parte de conjuntos e números, né? Então esse é o conteúdo. Tereza é professora de português da mesma classe. O assunto aqui é tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que é livre. Ele está na cabeça do narrador. Não é marcado por relógio nem por cronômetro. O narrador e as personagens dentro da narração podem transitar entre passado, futuro, presente. Não é uma estrutura rígida. Hoje era aula de redação, então eu estou dando a estrutura do texto narrativo para depois entrar com a criação deles, criando textos que eu vou avaliar, vou corrigir, a gente vai ler em voz alta. Denise você já conhece do programa anterior sobre planejamento de aula. Ela é professora de ciências, só que do 6º ano. Hoje nós iremos fazer uma atividade diferente. Nós iremos fazer um trabalho, uma experiência a campo. Quais foram os seres vivos mencionados no texto acima? Você tem que introduzir todo esse tipo de conteúdo aos poucos, para que eles, no decorrer das aulas, eles comecem a assimilar. A relação entre conjuntos de André, o tempo psicológico de Tereza e os seres vivos de Denise são conteúdos que o educador César Coll chama de conteúdos conceituais, quer dizer, relacionados a conceitos e assuntos que fazem parte da grade curricular básica. César Coll é professor de Psicologia Evolutiva e da Educação da Universidade de Barcelona e foi consultor do MEC, o Ministério da Educação, na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais do Brasil. Em uma entrevista exclusiva à Univesp TV, o professor Coll explicou a diferença e questionou a importância que se dá a cada tipo de conteúdo. Se han considerado contenidos, sobre todo, todo lo que tiene que ver con conocimientos relativos a hechos y con conocimientos relativos a conceptos y, en el mejor de los casos, con conocimientos relativos a sistemas teóricos o explicaciones, es decir, todo lo relacionado con contenidos factuales y conceptuales. Desde hace bastante tiempo, digamos ya quizá 10, 15 años, ha habido un movimiento muy fuerte en los diseños curriculares en todos los países del mundo para darle importancia al aprendizaje de otros tipos de contenidos que são igualmente importantes. Mas eu tento sempre fazer o conteúdo interrelacionado com o dia a dia e, como você falou, sem perceber, premiando as habilidades e as competências. Eu não sabia que fazer isso. A gravação das aulas gerou discussão na reunião entre André, Tereza e Denise e os coordenadores pedagógicos Arnaldo e Francisco. Você pega os dados do currículo, que tem as grandes competências e habilidades, e leva para a sala de aula dentro da sua sequência didática. Sim. Essa proposta curricular
de fazer observar, de fazer prestar atenção, de comparar, de interrelacionar, de puxar de fora para dentro do conteúdo, para mim eu nunca tive dificuldades quanto a isso, porque eu sempre fiz isso. Com relação ao conteúdo, lógico, eu preparo a aula, eu dou uma olhada, eu vou bolando o que eu vou fazer em cima daquele conteúdo, como é que eu posso trabalhar, e as coisas vão acontecendo meio que naturalmente. Eu fico feliz de quando eu vejo um professor de matemática, professora de ciências, ou mesmo a professora de português ensinando valores, ensinando conteúdos que não estão no currículo, que eu não tenho lá no planejamento de vocês e que eu vou cobrar de vocês depois, porque é o mínimo. Conteúdos que estão além do currículo. Por exemplo, os conteúdos procedimentais. Que é o que se ha venido a denominar contenidos procedimentales, es decir, todo aquello que se refiere no tanto a saber cosas como a saber hacer cosas y que está vinculado desde un punto de vista más psicológico con lo que los psicólogos llamamos estrategias, habilidades cognitivas de alto nivel, en fin, y estrategias en general. Quantas lâmpadas, né, foram instaladas no cruzamento, tá? Como é que vocês fizeram esse problema? Pode falar. Somou as lâmpadas dos dois grupos, né, vamos falar assim, da rua A mais a rua B, que aí deu um total de 70, não é? Celulares desligados, estou desligando o meu, tá? Liga na hora do intervalo, ótimo, beleza. Aula, celular desligado. Desligou, tudo bem. Olhem, anotem, porque depois eu vou apagar e não vai dar para vocês copiarem. Não está a letra na apostila. Lucas. Cada um vai ler somente de 5 a 10 palavras no máximo. Tudo bem? Para ter chance de todo mundo ler um pouquinho. Nós vamos começar lá pelo Vinícius. Vinícius, na página 14, nós vamos começar assim, com a leitura. Ao analisarmos um rio, o ambiente de um rio, vamos? Ao analisar o ambiente do rio, podemos identificar a variação da quantidade de luz. Pronto. Agora, preste atenção nesta situação vivida pelo professor André. Vamos combinar o seguinte, sem brincadeira, tá? Quando eu fizer a pergunta se estão entendendo o que é um diagrama, ou se sabem o que é diagrama, se sabe, fala que sim. Se não, né? Eu acho melhor aí nem vir com brincadeiras. Tudo bem? Vamos combinar assim, então? Eu não consigo dar aula no meio da conversa. Não dá, né? Por mais que eu me esforce em tentar explicar, fica na conversa, é muito barulho, né? Para entender fica difícil, então para tudo agora nesse momento e presta atenção. O respeito e o comportamento têm a ver com outro tipo de conteúdo, os atitudinais. Contenidos relativos a lo que tradicionalmente se ha identificado como currículum oculto y que tiene que ver sobre todo con la apropiación y la interiorización de actitudes, valores y normas, es decir, con todo aquello que ya no es solamente saber cosas o saber hacer cosas, sino también saber situarse, saber posicionarse, saber situarse delante de las cosas y de las personas y de la sociedad. Es decir, de tal manera que hoy en día todos los currículos contemplan con esos u otros nombres, porque la terminología puede ser muy diversa, de una forma formalizada o no, de una forma explícita o implícita, pero todos los currículos modernos indefectiblemente acaban incluyendo todos estos tipos de contenidos. Em primeiro lugar, Pedro, para você entender o que é para ser feito, tem que prestar atenção quando a fala ela é coletiva. Eu tenho que aprender a escutar o meu professor e eu tenho que aprender a escutar o meu colega. Até o lixinho só de fora. Pessoal, olha, duas coisas. Em primeiro lugar, a questão da higiene.
Prestando atenção, Gabriel, quando a Amanda chegou aqui, a primeira coisa que ela falou, professor, eu posso lavar as mãos? Porque mexeu com terra. Lavar as mãos é algo importante para ensinar na aula da professora Denise. Em outra, pode não ser. A decisão do peso que se dá a cada tipo de conteúdo, segundo o professor Coll, é baseada em 3 fatores. El peso relativo de uno u otro de estos aspectos en un proceso de aprendizaje depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, del contenido de la materia que se está aprendiendo o de la tarea. Hay materias que son mucho más procedimentales, digamos, y hay materias que tienen un peso mucho más fuerte de los contenidos conceptuales y otras que tienen un peso mucho más fuerte de los contenidos factuales y otras que tienen un peso mucho más fuerte de los contenidos actitudinales. Por lo tanto, un primer factor importante son, digamos, la materia. Otro factor, digamos, es el nivel educativo en el que nos situemos. Es evidente, digamos, que en una licenciatura universitaria en matemáticas o un doctorado en matemáticas, los contenidos procedimentales continúan siendo importantes, pero los contenidos conceptuales y teóricos lo son también muchísimo. Y aún yo diría, un tercer factor importante son los conocimientos previos que tienen los estudiantes que van a abordar el contenido y las características más en general de estos estudiantes. Hay estudiantes, por ejemplo, digamos, con los cuales sería un error intentar enseñarles, digamos, ciencias sociales, para poner un ejemplo, empezando dando mucha importancia a los contenidos factuales o conceptuales. Y es mucho mejor, a lo mejor, empezar por darle peso o mayor importancia a contenidos actitudinales o axiológicos y de valores. Visitamos a Escola Estadual Bibliotecária Maria Luísa Monteiro da Cunha para observar uma aula de 2º ano do ensino fundamental. E lá estavam todos os tipos de conteúdo, claro, adequados ao seu público. Se ganhar uma, vou ficar com 10. E se ganhar 2? E se eu ganho 2? A professora Aparecida ensina matemática, fazendo com que os alunos colecionem tampinhas. Eles vão somando e subtraindo. Que primeiro eles usaram a tampinha, depois eles fizeram no papel. Foi o mesmo sentido, a mesma coisa. Até eu dei o nome de tampinhas mesmo, que sempre eu dou um nome, é uma coleção. Sempre é uma coleção para eles já registrar no papel em forma de situação de problema. Já conferiu? Ajuda ele a contar. Contou, Nathalie? Certo? Sem gritar. Pronto? Posso entregar as tampinhas? Guardando no saquinho. Esperando. Marcos, sentado. Marcos, você vai derrubar a tampinha, depois, se perder, não vai dar certo a sua coleção. Quantas tampinhas, Luiz, você ganhou? 6. Quantas você já tinha no saquinho? Marcos, agora é hora de falar? É, Marcos? Então senta direitinho. Ô, Felipe, senta direitinho, bonitinho. Rayon, sentadinho, direitinho. Não, agora não, depois. Você entrou agora, já foi agora mesmo. Então espera só um pouquinho, Maria Eduardo, nós vamos conferir a sua. Entendidos os tipos de conteúdo, resta uma dúvida. Como inseri-los dentro de um planejamento didático? La estrategia, digamos, más adecuada que no garantiza, digamos, el éxito, pero que abre posibilidades a tener éxito, es plantear unas actividades en el aula, plantear unas actividades que realmente permitan y puedan ser abordadas por alumnos con diferentes tipos y niveles de conocimientos previos. Es decir, la clave de la enseñanza no está en las características del alumno. La clave de la enseñanza está en el diseño de actividades que permitan participación de los estudiantes en las actividades desde niveles de conocimiento inicial y desde actitudes y motivaciones muy diferentes. Y la clave, a mi juicio, está justamente en no partir de los contenidos, sino en llegar a los contenidos. Digamos, esta es una pregunta que además se puede poner en relación directamente con lo que hoy en día se conoce con la expresión de programar por competencias o planificar por competencias. Cuando uno, digamos, planifica por competencias o programa por competencias, el punto de partida nunca son los contenidos. ¿En qué tipo de actividades queremos que nuestros estudiantes, cuando terminen nuestra asignatura,
puedan actuar de manera competente. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esas prácticas sociales en las que queremos que nuestros alumnos puedan participar y actuar de manera competente? Identifiquemos esas prácticas, y cuando identifiquemos esas prácticas, entonces la pregunta siguiente es: ¿y qué conocimientos, qué diferentes tipos de conocimientos hay que tener para poder actuar y participar de manera competente en esas prácticas? Y cuando respondemos a esa pregunta es cuando llegamos a los contenidos. Pero fíjate que entonces el punto de partida no son los contenidos. E eu tô vendo, ó, incrível, mas olhando a sala, é uma coisa que me dá felicidade de ver que todos estão participando, ó. Muito legal, parabéns.